na nossa conversa. Cristiano, Ana Lúcia e, claro, vocês também que já trouxeram algumas discussões. Então, vamos lá, Cristiano, por favor. Vou tentar fazer uma pequena ligação entre o que a Tatiana falou e a professora disse. Quando a Tatiana foi apresentando, eu fui fazendo alguns pontos, né? Foi colocando alguns pontos. E uma delas, né? A primeira coisa que me chamou bastante atenção é quando a Tatiana disse que uma devolutiva não precisa ser muito técnica. É verdade, né? Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em procurar citação para colocar na devolutiva que a devolutiva fica tão distante ou dá tanto trabalho que você fala, da próxima vez eu não vou fazer. Não vamos escrever um artigo científico todas as vezes que dermos uma devolutiva. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas, ao mesmo tempo, e lembrando do que a professora disse, precisa ser algo que ajude a quem receba a entender qual é o foco. Quando você dá uma devolutiva, você também tem que ajudar a pessoa a olhar para o foco. Porque muitas vezes, e aí de novo concordando com o que a Tatiana trouxe, ela diz que uma das coisas mais bonitas, e para mim também uma das coisas mais bonitas do diário de bordo, é você conseguir perceber o que se passou. E às vezes a gente percebe que o que se passou é não ter muito claro o que estava acontecendo. Então, ajudar a pessoa a entender que é fundamental saber aquilo que está se passando é interessante. Porque como a própria professora disse, né? Quando eu tenho uma proposta, se eu não pensar muito claramente o que eu quero com aquela proposta, eu posso ter crianças felizes. E ó, gente, quero deixar bem claro, tanto eu e tenho certeza que a professora, não queremos crianças tristes na escola, tá? Não é que as crianças têm que ser infelizes para elas aprenderem, não é isso, mas assim, eu posso ter crianças super felizes na escola e não está se passando nenhum processo de aprendizagem ali. Elas pularam, gritaram, se divertiram, chegou depois do almoço, dormiram o sono do justo, de tão cansadas que elas estavam, mas elas não aprenderam, né? Então assim, e às vezes o relato do diário me deixa claro que a professora também está com essa dificuldade de entender esse foco. Como eu ajudo ela a entender a intencionalidade e ver as aprendizagens que estão ali, que ali está em jogo, né? Então eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que eu trabalhei na minha dissertação, na minha tese, na verdade, é que quando você aprende algo, e, gente, eu descobri, mas eu não fui a pessoa que construiu isso, tá bom? Tem muitas pessoas que vieram antes de mim e construíram isso. Quando você de verdade aprende algo, você tem o desejo de comunicar isso. É quase de uma ordem física. Quem assistiu um bom filme e não sai contando para todo mundo? Puta, eu vi um filme super legal, vale a pena. Quem lê um bom livro, olha, eu vi um livro, olha, eu aprendi. Então, quando você aprende uma coisa, você tem vontade de comunicar. As professoras que se mostram ansiosas para receber a devolutiva, começam a mostrar que viraram uma chave de que aquilo é um jeito interessante de saber sobre o seu trabalho. Então, eu não sei se passou com você, mas comigo se passava o seguinte, e isso a Ana acompanhou bem esse processo em São Bernardo. Elas no início queriam, elas deixavam umas a ler das outras para ver se eu não estava dando a mesma devolutiva. Era isso. Mas depois de 3 vezes que elas trocaram, elas pararam. Falou, já entendi que é diferente, entendeu? E começou aquele movimento que eu estava brincando para vocês do coraçãozinho, que daí ficava só eu e elas na troca, mas de início elas liam e trocavam uma das outras porque elas queriam saber se eu não tinha escrito a mesma devolutiva para todo mundo. E quando elas perceberam que era personalizado, aumentava mais ainda esse movimento. Porque é o que você disse, né? Mas você lê, né? Então quer dizer assim, e olha, gente, e você lê, sabe o que comunica esse você lê? Eu estou tão acostumada a fazer tanta coisa que ninguém lê, que eu achei que isso seria mais uma coisa para ninguém ler. E quando você me surpreende dizendo que você lê, isso me causa espanto do tipo, nossa, é verdade, né? Ela está lendo.
A Tatiana também nos diz assim, ó, o diário de bordo era o balizador dos fazeres delas e subsídio para os relatórios individuais das crianças. Eu muitas vezes trato o diário de bordo como uma chance de ser um hub, um lugar onde você junta várias coisas e que pode lhe auxiliar em vários outros fazeres. E uma coisa que nós temos, né, ou a grande maioria de nós temos enquanto docentes, é sempre quando a gente apresenta uma coisa, alguém fala, mais uma, né? Não é para ser mais uma. Então como que a gente traz isto numa perspectiva de nos ajudar naquilo que nós já estamos fazendo. Então, ela está super correta se eu pedir para ela registrar a mesma coisa em 4 lugares diferentes. Você vai falar, cara, para que eu preciso registrar em 4 lugares diferentes? Mas, se eu entender que o registro que eu faço no diário de bordo pode ser um subsídio interessante para quando eu for fazer os relatórios individuais, então que interessante, pode ser ali dentro de algum lugar para fazer a chamada de 1 ou 2 alunos em específico, de 2 crianças. No longo de 6 meses eu vou ter várias possibilidades de recorrer a esses textos para me ajudar no relatório. Eu sempre digo isso quando eu tenho oportunidade, gente. Não é que o relatório é difícil de escrever, é que nós não temos anotações sobre as crianças. E aí, como a gente não tem, fica assim, e agora? Ou a gente escreve aquela criança genérica, ele adora correr, adora brincar, ele adora pular, né? Coisa que a gente sabe que toda criança gosta, a gente não vai correr o risco. E aí, sabe quem ganha um relatório bem específico? Os extremos. Aquele que eu adoraria que fosse meu filho ou minha filha, é iluminado, é maravilhoso, né? Ou aquele que você tem muita dificuldade. E aí você faz um boletim de ocorrência. Parece um BO, né? Venho nesse mês de julho dar notificação e aí começa todos os crimes ocorridos mês a mês. Aí o relatório do não, né? Ela fala que briga, que é o relatório, né? Ou aquele não sabe, não faz, não se comporta, não. Mas por quê? Eu só tenho dado desses 2 extremos. O que eu brinco que é aquela massa cinzenta, aquele que eu não sei nem se vem ou não vem, se eu não tiver anotações sobre ele, eu sou incapaz de escrever. E não é porque eu sou incompetente, é porque eu não tenho e ninguém tem memória para ficar guardando tudo. Por isso que a gente tem um sistema anotacional para ir colocando pistas daquilo, né? Daquilo que a gente acha que é importante, daquilo que a gente gostaria que acontecesse. E ela coloca, né, a Tati toca no ponto, e para mim eu acho que esse é balizar, e eu vou tentar dar um exemplo do que eu vivi ontem. Eu vou começar pelo meu exemplo de ontem, para depois a gente falar sobre isso. Não foi uma invenção minha, mas foi implementado quando eu estava lá, o SGP. Então, estou lá e o SGP com uma conversa bem legal, e eu só pensando em todo mundo que já deve ter falado de mim, minhas orelhas queimadas. Estou lá no SGP dando devolutivo para o diário de bordo das professoras, e nessa unidade que eu estou, nesse momento, a minha sala e sala dos professores fica no meio do pátio, no meio do parque. Então, eu estou lá no parque, estou vendo a professora dando proposta com água, quente como está, dando proposta de lavar bonecas lá com as crianças, e tem uma criança que está muito chorosa. Então, a professora está num grande dilema de vida. Quando ela segura a criança no colo, a criança para de chorar, mas ela não consegue fazer do jeito que ela queria fazer. Ela bota a criança um pouco no chão para explicar, a criança volta a chorar. Então eu vi aquilo acontecendo 3 vezes e pensei, SGP ou pego a criança? SGP ou eu pego a criança? Fui lá pegar a criança. Peguei a criança e falei para o professor, me dá ela aqui, para ela continuar lá fazendo o que estava fazendo. E estou andando com a criança, consegui fazer primeiro a criança parar de chorar. Vi que a criança estava no abraço Morfeu, um pouco mole. Eu fiz assim, vou levar ela para o B1. Eu sabia que tinha só poucas crianças e falei, vou deixar ela no B1. E estou subindo, é uma casa de 2 andares, um térreo andar. Subo, quando eu vou colocá-lo
no colchão, ele desperta. Aí eu penso, os bebês estão calmos, se eu deixar ele chorando, esses bebês vão começar a chorar. Eu olho para ele e falo, tranquilo, eu vou ficar. E o SGP na minha cabeça, e o SGP. E eu lá com ele, olha, eu preciso voltar para fazer o SGP, mas eu quero que você fique calmo. E aí viro com a professora que eu lembrei disso, ele é uma criança agora de V2, e disse, a senhora foi professora dele no ano passado, não foi? Olha, a professora está aqui, ó, ela vai vir aqui do seu lado, a professora veio para perto e eu acabei saindo. Quando eu saio, estou indo para a minha sala, tem uma criança chorando no refeitório. Ignora, não ignora. Por que você está chorando? O que está acontecendo? O que eu estou dizendo e o que a Tati estava falando, né? Que está lá. Como colocar a burocracia, o ritmo frenético da unidade a favor da aprendizagem? Que a escola sempre vai ser dinâmica. Estou hoje usando uma palavra bonita, a gente usa outra, né? Dinâmica, que a escola sempre vai ser dinâmica, é dado, está dado. Está dado que a escola é dinâmica. O que nós, adultos, precisamos decidir é como a gente coloca esse dinamismo a favor ou não do que nós gostaríamos de ver desenvolvido junto às crianças. Se eu, enquanto gestor, sou uma pessoa que vivo dizendo que as crianças estão em primeiro lugar, as minhas professoras precisam ver que eu também coloco as crianças em primeiro lugar. Senão vira uma contradição sem fim. Assim, ó, você coloca a criança em primeiro lugar, mas agora eu estou aqui fazendo um planejamento. Olha, você coloca a criança em primeiro lugar, mas agora eu estou lendo o SGP. Você coloca a criança em primeiro lugar, mas agora eu estou escrevendo o PPP. Eu tenho tudo isso para fazer. Estou mexendo no PPP, tem SGP para fazer. Fui inventar de fazer lá os mapas conceituais, estou mexendo nos mapas conceituais, mas sim, se eu de verdade quero que elas tratem as crianças como prioridade, elas precisam entender que as crianças, para mim, também são prioridade. O que também não me justifica, e eu não vou poder virar para o coordenador, para o supervisor e falar, eu não fiz o PPP porque eu estava acolhendo as crianças, né? Olha, eu não dou devolutiva no SGP porque eu estava acolhendo as crianças. Não é isso. Mas eu preciso deixar muito claramente demarcado aquilo que é prioritário. E esta construção é uma construção, quando nós vamos pensando agora em habilidades, quando nós falamos de habilidades socioemocionais, quando nós falamos de fé, elas são mais aprendidas em atos do que em palavras, né? Elas são mais aprendidas da forma como eu sou educado, da forma como eu sou cuidado, do que da forma como eu digo que você deve cuidar ou da forma que você deve fazer, né? E por fim, e para mim é o cerne, tá? Do fato de hoje nós estarmos aqui, da forma que a Adri Ipiranga pensou em fazer o encontro, que é a importância do registro diário para a qualificação do fazer das professoras. Que foi algo que a professora Montserrat também tratou, né? Nós precisamos entender que a documentação, ela está a serviço de uma qualificação. Nós não fazemos documentação por fetiche. Sabe? Não é porque, eu não tenho que fazer, deixa eu arrumar alguma coisa para complicar a vida da professora. Hoje você faz diário, amanhã você faz mini história, depois você faz portfólio, aí você dá um nome qualquer, processofólio, e aí começa a inventar uns nomes estrambólicos, porque o importante é dizer que ela tem que fazer alguma coisa. Não, não é para isso. A documentação precisa estar a serviço de uma profunda profissionalização. Eu me afasto daquilo que Paulo Freire um dia disse, que era tia não, professora sim. Eu me afasto do comportamento de tia, quanto mais eu entendo dos meus pressupostos, quanto mais eu entendo por que eu tomo determinadas decisões, por que eu faço de jeito A e não de jeito B. E de repente, quanto mais colaborativamente a gente fazer isto, mais sentido faz para esse grupo. Porque, sabe a coisa mais triste, ao meu ponto de vista, enquanto eu estou como coordenador numa unidade, é imaginar que a criança deu sorte ou azar de cair com determinado professor ou professora. Não é justo. Não é justo. Não é justo numa sala ela poder dizer,
ela poder se levantar e ir ao banheiro quando ela quer, e ter uma outra sala que ela só pode ir ao banheiro se ela levantar a mão, se não tiver mais ninguém lá fora, e se for um momento que a professora diz, agora o seu esfíncter pode funcionar. Vocês imaginam isso dentro de uma unidade? E para encerrar essa minha primeira fala, eu gosto muito de pensar em como a gente às vezes tem algumas contradições. Então, eu vou contar uma coisa que só acontece na minha unidade, tenho certeza que não acontece na unidade de ninguém. Tá? Qual é o maior sonho da professora do B1? Que a criança faça o quê? Ande e fale. Né? Ela vai lá, estimula, ajuda, quer, pega, vamos lá, vamos. Quando anda, bate palma, faz vídeo. Mãe, ela andou. Tem fogos de artifício, explosão de Copacabana, andou. Dentro dessa mesma unidade, vai ser passar 2 anos, ela vai ouvir o quê? Senta, para, quieto, agora não. Vocês conseguem imaginar? Dentro da mesma unidade, o mesmo ato que um dia foi motivo de comemoração, fogos de artifício, parecia Réveillon de Copacabana, vira punição. Senta, agora não, quieto. Nós precisamos conversar sobre isso. O que nós estamos fazendo, ou por que nós acreditamos que essa contenção, eu não estou dizendo que é para viver a balbúrdia. Eu não estou dizendo que é deixa fazer o que quiser, derruba a cortina, porque o Cristiano disse que não é para falar, não é isso. Eu estou dizendo assim, o que nós estamos fazendo ou acreditando que é tão importante esse corpo, está tão controlado, para a gente poder nos sentir num momento de aprendizagem. É por isso, gente, que um documento como o currículo da cidade começa dizendo sobre concepção de criança, concepção de infância, concepção de educação. Porque a maneira como nós, mesmo quando a gente não sabe qual é, a forma como a gente age, anuncia, em alguns casos denuncia, uma concepção de aprendizagem, uma concepção de educação. Uma forma de olhar a criança. Então a gente precisa entender e não é, infelizmente, não é só decorando. A criança é sujeito de direito e protagonista. Todo mundo já sabe dizer isso. Tanto é que tem gente que faz até revirando os olhos. Já sei, a criança é criança. Tá, não é isso. É o que eu de verdade entendo ser uma criança sujeito. Eu às vezes não sou sujeito. E protagonista. Isso então menos ainda. Né? Então a gente precisa discutir muito sobre isso para a gente entender um pouco e avançarmos. Por enquanto, obrigado. Ressaltar uma das coisas que você iniciou falando, que é a questão da gente juntar o poético e o técnico, porque também às vezes acontece, a gente vê em registros, a criança se desenvolve bem, mas o que é isso? E aí a possibilidade de refletir sobre o que o professor tem feito, o que foi feito naquele período para que ela se desenvolvesse bem, né? Explicitando de que forma. E uma coisa muito interessante também que a professora Montserrat trouxe é a possibilidade de estudar, de entender quais eram as minhas intencionalidades. Se eu não tinha, refletir sobre elas. Né? Por que eu fiz isso, como o Cristiano disse? Por que fiz isso e não aquilo? Então, é muito rico, né, essa coisa do registro e de compartilhar os registros também. Porque a gente estuda, a gente observa por que eu fiz assim, mas a outra fez assado, por que será? E trazer à tona algumas coisas que a gente não tinha refletido antes, né? Então, são oportunidades únicas, a gente sabe que tem milhões de coisas a fazer, mas não fazer como uma coisa burocrática. Vamos aproveitar, já que a gente vai fazer, vamos fazer de uma forma que todo mundo possa crescer. Bom, agora a professora Nancy vai falar também. Eu penso que a documentação pedagógica, né, como já está lá naquele livro marronzinho, da professora Sueli Amaral, Maria Carmen Barbosa e Ana Lúcia Goulart de Faria, lá já está dito que a documentação tem 3 funções. Né? Uma é a política, que é aquela de dar visibilidade à criança como alguém potente,
né, pensando numa sociedade onde a criança é considerada o não, né, a infância, aquele que não sabe, e a visibilidade à professora, questão até de gênero, né, e ao trabalho da educação infantil, que é o trabalho mais importante que tem na formação do ser humano, que é a base da função política. Mas eu queria falar das outras duas funções que têm a ver com tudo que foi apresentado aqui, que é a função de formação. Então, ao registrar em diário de bordo, ao compartilhar, ao conversar sobre o que está sendo documentado, as fotografias que estão sendo tiradas, isso é um trabalho formativo do professor entrar em contato com as suas concepções, o seu próprio conhecimento e cada vez mais entender o que ele quer, que é o que eu sinto que falta, o que eu quero com essa proposta. E aí a terceira função é a função de sistematização da aprendizagem. E eu penso que uma está relacionada à outra quando eu falo do estudo. Não tem como eu refletir sobre o meu trabalho se eu não sei o que eu quero que a criança aprenda, como ela aprende e o que eu quero, o que eu imagino, porque sempre é uma hipótese, o que eu imagino que ela vai aprender naquele contexto. Então a documentação, ela vem junto com a vida, viver e narrar, né? Então, eu vivo o cotidiano e eu vou contar esse cotidiano na documentação. Mas como é que eu estou vivendo? O que eu estou proporcionando para as crianças viver? E aí, então, eu lembro também de um tripé que é a criança, a professora e a cultura. E a cultura aqui entendido como conhecimento científico, como conhecimento literário e assim por diante. Esse tripé, quando eu tiro um, cai, não se sustenta. Então, quando eu vejo, por exemplo, a apresentação da professora sobre as devolutivas do diário de bordo, então ali a gente está começando um movimento de refletir sobre o fazer, registrar flashes do dia, porque a gente não registra tudo, mas o que vem depois desse registro, e aí eu acho que a conversa na devolutiva, né? A conversa na devolutiva, ela está entre o eu e o outro. Quando eu digo eu e a criança, a professora e a criança, no caso entre nós adultos, professores e professores, coordenadores e professores, mas isso precisa passar pelo conhecimento, pela cultura. Qual é o campo teórico que eu estou filiada, que fundamenta a minha prática? E nesses anos todos que eu acompanho os registros dos professores, as devolutivas de coordenadores, eu sinto muito essa falta do meu repertório. Qual é o meu repertório para analisar e interpretar aquela situação que está registrada na foto, que está registrada no diário de bordo? Com que ferramentas eu faço essa reflexão? Então, muitas vezes essas ferramentas estão capengas e aí eu não consigo enxergar. Eu penso que o trabalho na escola que adota a documentação pedagógica como um conceito, como uma concepção de educação, ela precisa estar junto no combo o estudo que eu vou desenvolver. Então, quando a professora Montserrat traz a linguagem científica, ela deixa muito claro isso. Quando ela coloca um contexto, um jogo, como ela diz, né, para as crianças brincarem, porque as crianças vão brincar, ela sabe o que está em jogo ali em relação aos conceitos científicos, à linguagem científica, né, o que ela espera que a criança aprenda. Então, afinal de contas, como ela disse, nós estamos na escola e escola é lugar de aprendizagem. Então, eu penso que o salto que precisa ser dado, porque eu acredito que, principalmente na cidade de São Paulo, eu sou da cidade de São Bernardo, sou diretora de escola em São Bernardo.
mas eu acompanho bastante a cidade de São Paulo, eu sinto que a documentação pedagógica está fervendo. As pessoas estão escrevendo diário, né? Seja lá do jeito que for, né? A coisa está acontecendo. Então, como é que eu qualifico isso, né? Para onde eu vou para o campo das discussões, como a professora Montserrat trouxe? Não adianta eu tirar fotografias, escrever no diário, se isso não for compartilhado. E quando a gente vai compartilhar, quem é que vai nos ajudar a olhar para aquilo? É o campo teórico que nós definimos que vai sustentar o nosso trabalho. Então, estudar faz parte, né? Eu queria até dar um exemplo. Na apresentação da professora, eu não sei se deu para vocês lerem, mas aquilo me chamou bastante atenção. Tinha um registro de uma professora que me parecia ser uma tentativa de mini história. Não sei, eu posso estar enganada, mas foi a leitura que eu fiz. Então a professora fez toda uma observação de uma situação onde uma criança, pelo que eu percebi, tinha um contexto de papel e riscantes, né, tinha caneta. Então eu imagino que a proposta da professora era que a criança desenhasse. Só que, como diz a professora Montserrat, a gente vai com uma hipótese e a criança segue livre. E o que essa criança fez? Ela se encantou pela caneta e, no lugar de desenhar no papel, porque na foto tinha uma folha, por isso que eu estou imaginando que o contexto era esse. Essa criança, ela começa a tatuar as outras crianças. Virou um lugar de tatuagem. Nesse momento, essa criança começou a brincadeira de papéis. Aquele brincar que é fundamental na educação infantil. E, principalmente, se esse brincar nasce de uma ação espontânea da criança, porque ali não era o lugar da brincadeira de papéis, era o lugar de desenhar, pelo que eu entendi. Isso se transforma na brincadeira de papéis e isso é fantástico. E a mini história terminou na conversa em que a criança, então, quis tatuar todas as outras crianças. Terminou ali. Então, eu estou pegando esse exemplo só para ilustrar aquilo que eu estou dizendo do estudo. Então, eu já me senti ali naquela escola com uma vontade enorme de pegar aquele registro, que é um fragmento descritivo de uma cena, porque é isso que está ali. A professora diz, tinha caneta, tinha um lápis, a criança pega a caneta, ela vai descrevendo o que a criança fala, que a caneta acho que tinha alguma coisa gostosa ali, interessante, ficou brincando com a caneta, a criança sai para tatuar, tatuou um amigo, tatuou outro amigo. Era uma descrição de um fragmento. Então eu penso, que material riquíssimo para, ao compartilhar, poder discutir sobre isso. Esse contexto estava preparado para quê? Qual era a intencionalidade da professora? O que se esperava que acontecesse ali? Que caminho foi o outro que aconteceu? E aí, o que a gente pode tirar desse caminho que a criança tomou, que foi da brincadeira de papéis? Ali, ele era o tatuador, né? Então, estou trazendo esse exemplo para dizer que, para eu enxergar e ampliar as possibilidades do que está registrado num fragmento ali, eu preciso de um campo teórico que me diga o que é uma brincadeira de papéis, um campo teórico que me diga o que as crianças fazem, o que queremos das crianças quando a gente propõe papel e caneta para riscar, né? Então, eu estou insistindo nisso na situação do campo teórico. Insistindo mais um pouquinho nisso, eu fiquei pensando que eu sempre penso na questão do sentido. Por que é tão difícil para alguns colegas, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, usar a documentação pedagógica a seu favor, como um instrumento de trabalho? Porque eu sempre me pergunto, eu sou professora desde 1988.
magistério. Depois virou Cefam, né? Eu sou do magistério. E a primeira coisa que um professor aprendia era sobre seus instrumentos de trabalho. Instrumento de planejamento e avaliação. E como é que a gente faz o acompanhamento entre o plano, meu planejamento, a execução desse planejamento e a avaliação final, como é que eu vou acompanhando a aprendizagem das crianças. E eu aprendi isso numa escola tradicional, né? Onde o planejamento ele era organizado por conteúdos e objetivos. E hoje, quando a gente pensa nisso, na documentação pedagógica, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da mesma coisa, dos instrumentos metodológicos do trabalho do professor. Planejamento, acompanhamento da aprendizagem e avaliação. Só que nós estamos falando numa outra visão de mundo, num outro campo teórico que é diferente do campo teórico de quando eu aprendi. Tanto como professora aprendendo a ser professora no magistério, como aluna que sempre fui. Que a escola que aplicaram em mim como aluna era essa escola tradicional. Então, qual é a questão? Né? E aí eu estou dizendo isso também, a gente não deixa de trazer experiência, né, de vida. Eu estou numa escola hoje onde os professores acham estranho planejar para bebês e crianças de 1 ano. Então elas não conseguiram ainda entender o sentido do planejamento. Então como você vai documentar algo que você nem planejou, né? Então, voltando então para essa questão de visão de mundo, me parece que nós, aí fazendo a leitura da minha experiência, que nós, professores da educação infantil, passamos por uma fase de um buraco, o buraco do espontaneísmo. Então, nós vivíamos uma situação onde a gente planejava, e eu lembro dos cadernos de planejamento, onde tinha lá, segunda-feira, quadrado amarelo, numeral 2, né? E aí a gente tinha ali, de fevereiro até dezembro, dia por dia existia o planejamento, o professor fazia. Só que esse planejamento ele estava centrado num conteúdo, entre 1000 aspas, num objeto onde o sujeito que ia viver a aprendizagem não existia. Não existia. Então, os nossos instrumentos metodológicos, eles eram duros. Eles eram fechados e eles eram baseados em conteúdo. Mas se você perguntasse para um professor da década de 80, que é onde eu me formei, professor, cadê o seu planejamento? Ele ia achar estranho você fazer uma pergunta dessa, porque inerente ao cargo de professor era planejar e avaliar. Inerente. Agora, quando a gente muda e começa a pensar na visão de mundo, onde o sujeito que aprende é o centro do nosso trabalho, e não o quadrado amarelo e o numeral 2 e a letra B, né, daquele dia, isso faz uma reviravolta. E aí a gente passa por aquele momento do espontaneísmo, onde eu tenho que escutar a criança, tenho que ouvir a criança, e na educação infantil a gente não ensina nada. E aí, então, a gente recebe as crianças minimamente de um jeito para não se machucar, a gente ocupa o tempo das crianças com algumas coisas, e a aprendizagem, o que eu quero que elas aprendam, desaparece. E a gente para de fazer planejamento e a gente para de fazer avaliação. Então, a questão da documentação pedagógica para mim, eu estou falando de mim, da minha experiência. Como é que eu vou construir o sentido dessa documentação que vem hoje, né? O sentido para mim é esse. Eu tinha instrumentos metodológicos duros que faziam parte de uma visão de educação. Hoje essa visão mudou, o meu olhar vai para o sujeito que aprende, e junto com o sujeito que aprende,
Um momento eu passei por essa fase. É o sujeito que aprende. Anulei a ciência, anulei o conhecimento, anulei a professora. E aí eu superei isso depois, estudando. Eu fui entendendo que a criança sozinha também não aprende. Eu preciso da mediação. Eu preciso de um professor que organiza esse espaço de aprendizagem intencionalmente, e ele vai organizar esse espaço intencionalmente a partir dos objetos de conhecimento, das linguagens que ele quer desenvolver. Então, para isso eu preciso de instrumentos metodológicos, eu preciso de planejamento, eu preciso de instrumentos de acompanhamento, de sistematização da aprendizagem e avaliação. A questão é que se eu entrei numa lógica onde o sujeito aparece, o conhecimento, a cultura aparece e o professor aparece, aquele planejamento que eu fazia da lista de conteúdos me serve hoje? Não me serve. Então eu vou ter que buscar outros modos. E aí, buscando outros modos, o que nós vamos chegar? Que os instrumentos hoje são narrativos. Porque se é aberto, se eu tenho que olhar para o que a criança pensa quando ela está agindo naquele objeto que eu coloquei ali, como é que eu vou observar isso? Registrando, anotando, fotografando, filmando, gravando. E a palavrinha que sempre falta para mim nesse caminho, interpretando. Porque não basta tirar a fotografia e virar um álbum de fotografias. Quando a professora Monserrat falou isso, eu me lembrei de uma experiência. Uma escola onde eu era diretora e o Cristiano estava como coordenador. E aí então começa a conversa e a escrita de diário de bordo. E aí uma professora vem para mim e diz assim, naquela época a gente mal fotografava para compor, né? A professora disse assim, a educação infantil não é de múltiplas linguagens? Então eu não quero escrever, eu quero fotografar. Porque a soberania da escrita, né? Aí eu disse para ela, ok, fotografe e traga para mim. Então o seu diário de bordo vai ser um diário de fotografias. Beleza, ela trouxe. Eu sentei e olhei, uma coleção imensa de fotografias. Eu me lembrei da minha casa, da minha família, que meu marido adorava tirar foto, então a gente tinha tantas fotografias que chegou uma hora que a gente nem olhava mais para aquilo, porque cansava, na terceira você não queria mais ver, né? E aí eu falei para ela assim, olhei aquele monte, uma imensidão de fotos, e eu falei para ela, legal, professora, então você vai apresentar isso na reunião de pais, né? Ela falou que ela ia aproveitar. O que você vai dizer para os pais do que as crianças aprenderam? O que você queria que eles aprendessem e o que eles aprenderam? Então, aquilo não era uma documentação pedagógica, era um álbum de fotografias, né? Então, se eu vou usar o recurso de foto, se eu vou usar o recurso da escrita, e eu sempre acho que um precisa do outro, e não dá para ficar só em um, né? A questão que fica é, o que eu estou enxergando ali, que é importante e que precisa ser pensado, interpretado, comunicado, conversado, até com a criança. Criança, o que você aprendeu esse mês? Aí vem o portfólio, né? O que você aprendeu esse mês? Né? A criança também se sentindo o sujeito que aprende. Então, gente, assim, acho que eu dei uma viajada aqui, mas o que eu queria recuperar é que o que vai fortalecer e qualificar o viver das crianças a partir do que eu proponho e a forma como eu documento passa também pelo campo teórico que sustenta as minhas escolhas. Por que eu escolhi colocar aquela caneta, aquele papel? Né? Então, não dá para fugir do estudo. A escola precisa ser um lugar de estudo.
né, de discussão, interpretação, reflexão embasada teoricamente. E aí sim, na conversa com a prática, a produção de conhecimento pedagógico. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Então, acho que é isso que eu queria comentar, né? Se nós temos como objetivo a formação humana, né, a unidade entre vivências emocionais e compreensão intelectual do mundo caminha junto. Então, encerrando, né, essa primeira conversa, quando a professora traz, eu preciso dar um colinho, né? Eu preciso apoiar o trabalho dessa professora. Ela precisa se sentir bem, confortável, a criança precisa se sentir feliz, né? Para poder aprender e poder se desenvolver. Então, sim, existe aí uma preocupação com as vivências emocionais, a forma como a gente se relaciona, mas isso não pode estar apartado, né, da compreensão intelectual do mundo. Então, a devolutiva no diário de bordo, do meu ponto de vista, ou mesmo qualquer outro instrumento de registro, ele precisa passar por esse crescimento, fortalecimento do campo teórico daquele grupo, para que a gente possa olhar para as cenas e ter ferramenta para poder interpretar. E com isso a gente vai também se desenvolvendo. Tengo un desafío que creo que es muy simple y que puede ser muy interesante. Maestras, cuando volváis a la escuela, coordinadoras, cuando entréis en una escuela, haced una foto de la pared de la entrada y compartid con las compañeras qué explica aquella foto. A ver si la foto explica aquello que queremos que explique nuestra escuela. Tenho um desafio muito simples e quero que vocês pensem nisso. Sejam vocês professoras, sejam vocês gestores. Bater uma foto da entrada da escola. Você está chegando, bater uma foto da entrada da escola. E quero que você pense se essa foto comunica. Con las compañeras. Porque estamos hablando de documentación pedagógica que es voluntaria, pero hay una documentación no voluntaria que dice de nosotros muchas cosas que a lo mejor no hemos pensado en estar atentos a ellas. E isto é um movimento que nos ajuda, quando a gente vive falando de documentação pedagógica, da documentação pedagógica que parece que é obrigatória, mas esta é uma documentação que teoricamente não seria obrigatória, mas é uma documentação que normalmente as pessoas têm, uma foto junto com as companheiras na escola. E do que ela comunica? O que ela comunica? Algumas pessoas pensando na prática, né, dos benefícios da documentação pedagógica, professora Ana Lúcia, professora Tatiana, na prática, ali no dia a dia, como que os registros contribuem para melhorar a qualidade da prática educativa e os desafios, que também foram perguntados para a professora Ana, dos desafios de implementar e qualificar os registros. Então, depois eu faço as perguntas abertas. Os desafios de implementar e o outro é no que beneficia, né? Eu penso que o processo de qualificação de um trabalho passa por refletir sobre ele. Se eu não parar mesmo, para o tempo, para tudo que eu estou fazendo, para olhar para aquilo e refletir no meu pensamento, né? Desenvolver o meu pensamento sobre aquilo, eu vou reproduzir diariamente sempre a mesma coisa. E não vou mudar. Eu posso estudar, aí o estudo não serve para nada nesse momento. Por isso que eu falei que é um triângulo, uma coisa sem a outra não acontece. Então eu posso estudar bastante, eu posso fazer 1 milhão de cursos, mas se eu não tiver instrumentos que me mostrem o que está acontecendo de verdade na prática, para poder refletir, não tem mudança. Então, a primeira coisa, como que a documentação pode ajudar? Muitas vezes a gente estuda, a gente lê o currículo da cidade, a gente fala no PPP aquelas palavras bonitas, mas isso não significa necessariamente que quando eu for na ação, aquilo vai acontecer. Existe
um caminho, né? Existe um caminho a seguir entre o que eu faço e o que eu penso e o que eu falo. Então, eu penso que a documentação, ela captura a verdade, né? A verdade da prática. E como ela captura, então, uma foto mostra, né? Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo da mini história que a professora escreveu, falando da caneta, o papel, a professora tinha uma intenção e aconteceu outra coisa que foi possível parar para pensar, avaliar e interpretar porque ela documentou. Quantas coisas acontecem no dia a dia que a professora vai fazendo sem perceber, vão acontecendo um sucedâneo de coisas, termina o dia, ela vai para a casa dela e não houve um momento de reflexão sobre aquilo. Então, quando a Tatiana diz, né, que a gente apaga incêndio, claro, a gente vai sempre apagar incêndio, mas se eu não paro para documentar e olhar para o que está acontecendo ali, eu só vou viver incêndios, eu nunca vou me antecipar e prevenir o incêndio, porque eu não paro. A documentação, ela dá visibilidade às coisas que a gente não olharia, que passaria batido, que a gente não ia reparar. Né? A Terezinha Lewis, ela fala essa palavra, que na educação a palavra devia ser repara, repara, ou seja, para, olha, interpreta, analisa. Então a documentação, ela é um instrumento que me ajuda a reparar. Porque na foto, às vezes, vai aparecer coisa que você não viu. Na escrita vai aparecer coisa que você não viu. A gente encontra concepção de criança, concepção de infância, concepção de trabalho docente. A gente encontra isso documentado, mesmo que o professor não tenha pensado nisso quando documentou. Então, outra coisa. Hoje mesmo, de manhã, antes de vir para cá, eu estava dando devolutiva para uma diretora de escola que escreve sobre sua prática numa cidade do interior. E ela me pediu para ler o diário de bordo dela, né, e fazer devolutivas. E hoje de manhã eu estava fazendo. E estava tratando exatamente disso. Ela estava escrevendo sobre a semana dela na escola, né, as coisas que quebraram na escola, o funcionário que foi embora mais cedo, uma série de coisas ali. E aí eu disse assim para ela, se você não parar, não olhar para tudo isso que está acontecendo, não sistematizar isso num mapa conceitual, num mapa mental, dali você traçar um plano, você não vai sair desse círculo vicioso de queixa, de aconteceu isso, funcionário isso, outro levou merenda para casa, né, coisas de diretor, gente. Funcionário que levou merenda para casa, funcionário que chegou atrasado, não, para. Então, assim, a partir do relato dela, porque ela documentou, nós conseguimos parar um momento, um instante e dizer assim, para o que está acontecendo e o que você vai fazer com isso, porque senão vai ser o ano inteiro desta forma. Então, a documentação, ela ajuda a dar visibilidade a esse universo caótico que é viver dentro da escola e que a gente possa, então, interpretar com distanciamento. Isso é o que o cientista faz, não é? O cientista, ele tem lá uma série de dados e mais dados, ele se afasta de tudo aquilo, olha para aquilo e consegue interpretar. Então, uma fotografia, um registro no diário, tudo isso, uma filmagem, uma gravação de uma voz da criança, tudo isso são ajudas necessárias para que a gente possa fazer um movimento de parar, interpretar, refletir, analisar e não só isso, encaminhar uma nova ação, né? Então, eu não consigo ver mudança, qualificação de prática minha, eu comigo mesma e da escola, se eu não tiver apoio do que eu registro. Então, eu penso que é isso. E a outra questão dos desafios são enormes e imensos, mas são possíveis, né? A escola precisa se transformar naquela palavrinha que já virou também moda, comunidade de aprendizagem.
e homologia de processos. Do mesmo jeito que nós estamos ali trabalhando para que as crianças aprendam e se desenvolvam, e o que a professora faz para que isso aconteça, a gestão e cada adulto corresponsável também, né, dentro dessa relação, precisa transformar esse espaço numa comunidade de aprendizagem, ou seja, criar espaços concretos, objetivos, com ação concreta. Aqui nessa escola a gente tem espaço de estudo, a gente tem espaço de registro, a gente tem momento para registrar. Eu defino no meu cronograma a hora que eu vou escrever o diário. Eu conversei isso com as professoras essa semana. Eu disse assim para elas: que hora que a gente faz o diário? Devia ser livre, cada um faz no seu momento. Mas se você não coloca, entregou a última criança, pegue a caneta e escreva. Depois você sai da sala. Porque senão você vai entregar a última criança, sair da sala, encontrar com a colega no corredor, tomar café, bater papo com ela, porque você precisa disso. Então nós somos seres humanos, a gente precisa disso. Mas aí você já não escreveu mais seu diário. Isso, eu estou dando esse exemplo, 5 minutos. Não é impedir a sua conversa com a sua colega. 5 minutos. Mas o que eu estou dizendo é, o desafio é imenso, primeiro, porque muita gente não vê sentido. Então, primeira coisa é, como é que eu procuro o sentido? Foi isso que eu fui tentar buscar, né? A minha equipe, eu sou gestora, sou coordenadora, a minha equipe não vê sentido para isso. Então, qual é a causa de não documentar? É o sentido? Então, equipe, professores, colegas aqui da escola, nós vamos começar um movimento de buscar entender para que serve a documentação, por que a gente documenta. Esse é o movimento, né? Então, olhar para as situações, tentar buscar os problemas, tentar entender quais são as causas e colocar estrategicamente ações para resolver. Se eu não coloco ação concreta como essa, 5 minutos vamos escrever, não sai da vontade e não vai para a ação. Para a professora Tatiana, chegaram várias perguntas que perguntam, que querem saber também do dia a dia, né? Então, como que os registros podem contribuir para melhorar a qualidade da prática educativa e de que maneira? Acho que já falamos bastante, mas podemos pontuar mais uma vez. E chegou como implementar isso no dia a dia, né? Quais são os desafios dessa implementação no dia a dia? Eu penso que, né, pode ser até um posicionamento particular meu, mas para mim, enquanto professora, né, que sou, eu só comecei a valorizar a documentação pedagógica quando eu passei a entender que ela tem um sentido dentro da escola. Né? Esse sentido conseguir visualizar o percurso, né, das crianças, do grupo, individualmente. Não é uma coisa, como a professora Ana Lúcia falou, fácil. Você precisa ter esse tempo, colocar isso dentro da sua rotina, né, para que isso faça parte, para que a gente consiga fazer. E de repente são pequenas anotações que a gente consegue fazer naquele momento que você está olhando uma criança brincando no parque e que vai te fazer retomar isso a hora que você for realmente sentar para fazer o seu registro. E quando você olha para os seus registros e você consegue ver todo o seu percurso enquanto profissional. Eu acho que só assim, quando você começa a ver esse sentido, você entende a importância da documentação pedagógica dentro da escola. Como a senhora motiva as crianças a explorarem o mundo das ciências? E a segunda é ligada ao aprendizado das crianças em ciências durante a primeira infância, considerando que elas ainda estão desenvolvendo as habilidades de comunicação e expressão. Nosotros hablamos de acercar la ciencia a las crianzas desde el nacimiento.
nós falamos de trazer a ciência para as crianças desde o nascimento. Porque al final, desde que nacen las crianzas, tienen un deseo de exploración por su entorno, de intentar entender cómo funciona. Então, porque desde quando a criança nasce, ela já tem esse desejo inato de querer entender as coisas, de se aproximar das coisas. Y lo que hacemos para aproximar la ciencia a las crianças es que la maestra tenga una mirada de ciencia a la hora de escoger materiales, de poner propuestas. Então, como a gente faz para aproximar a ciência da criança é que a professora tenha um olhar de como escolher os materiais, como dispor os materiais para auxiliar nisso. Y de cómo aprovechar la vida cotidiana, que está llena de relaciones, pensamientos posibles con la ciencia, para favorecer esta interacción de los niños con el mundo. E aí, dando grande foco às coisas do cotidiano que já estão cerca das crianças, que tem muito de ajudar nessa aproximação. Por ejemplo, desde muy pequeños, los centros de educación infantil cuidan mucho el espacio exterior para que haya materiales distintos, vegetales distintos, que florecen en distintos momentos. Por exemplo, normalmente as escolas de educação infantil têm uma grande preocupação com o exterior, que tenha muitos materiais, que os materiais tenham diferentes tamanhos, que tragam diferentes desafios motores para as crianças. Y, por ejemplo, un tema como el agua, que es un tema muy atractivo para todas las crianças, que hace la maestra para acercar el agua y las propiedades del agua a las crianças. Então aqui começa a virada de chave, gente. Por exemplo, a água é uma coisa muito interessante para as crianças. Então o questionamento da professora é: o que está fazendo a professora para aproximar as crianças dos conceitos da água, das propriedades da água? Por ejemplo, dejar un grifo que puedan abrir las crianças a su gusto para jugar con materiales y ver que el agua sale con presión, que el agua si la coges con una cuchara se va para en otras direcciones. Por exemplo, uma professora decidir que uma criança pode mexer na torneira. E ao mexer nessa torneira, ela possa de repente ter uma colher. Para quando ela colocar a colher embaixo da água, modificar a direção da água, por exemplo. Então, o poder de decisão, né, a decisão que uma professora tem de liberar ou não o uso de uma torneira e o uso de uma colher por parte da criança, mostra um pouco sobre isso. O, por ejemplo, decidir que cuando las crianças quieren agua, cojan una jarra con agua, llenen sus vasos y se den cuenta de que el agua pesa mucho, de que van a beber cuando ellos tienen sed o cuando decide la maestra, o de que va a caer agua y puede haber algunas cosas que absorban el agua y sequen el agua y otras cosas que no. Por exemplo, numa decisão na hora da alimentação, você tem uma jarra para que as crianças coloquem a água no copo. Então, tomar a decisão de conseguir entender que a jarra cheia tem um peso, a jarra pela metade tem outra, a jarra quase finalizando tem outra. Ou, ao cair água ou ter água no chão, ter diferentes materiais para tentar absorver essa água. Tanto para perceber que tem materiais que absorvem água e tem materiais que não absorvem água. Y la vida cotidiana en una escuela infantil está llena de oportunidades para rescatar ideas o aportar materiales que acerquen a las crianças al conocimiento de los seres vivos, de cómo funcionan los materiales, al contacto con la realidad, que les va a ayudar a ir entendiendo los fenómenos de ciencias. Então, no dia a dia das crianças está cheio de coisas como seres vivos, de propriedades, de coisas que nós podemos trazer a ciência para perto das crianças nesses contatos que elas vão tendo no seu fazer cotidiano. Todos sabéis que las crianças llegan a las escuelas con los bolsillos llenos de piedras. Por exemplo, todo mundo sabe que uma coisa que a criança gosta de fazer é chegar com os bolsos com pedras, ter pedras nos bolsos, Sus tesoros. que são seus tesouros. En nuestro país solamente les dice, deja las piedras allí y cuando te marches ya te las llevarán otra vez. Normalmente no meu país as pessoas tendem a dizer assim, ó, deixa as pedrinhas aqui e quando você for embora você leva suas pedras. Si las piedras, rocas, minerales son importantes para las crianças y son importantes en nuestro mundo, en la escuela debe haber un momento, un espacio para retornar la dignidad a las piedras, rocas y minerales, aunque las maestras no sepamos sus nombres.
Se as pedras são importantes para as crianças, nós precisamos pensar num lugar na escola que devolva, acho tão bonito ela falar isso, a dignidade das pedras. As pedras têm dignidade, então a gente deve devolver as dignidades das pedras, e isso se dá pela escolha onde nós colocamos essas pedras nesses lugares. Buscar un espacio adecuado, dejar piedras rotas minerales, coleccionarlos, poner una lupa para que se puedan mirar, poner una pizarra de piedra para que se pueda rayar, poner un rallador, para ir viendo propiedades de las rocas minerales, que no importa que no sepamos cuál es el material, el nombre, pero sí que importa que se puedan dar cuenta de que las hay con agujeros, las hay que no, las hay son de cosas diferentes, las hay que son del mismo, todo el mismo material, las hay que pesan mucho, que pesan poco. Então, você pode preparar um canto, no livro vocês vão ver, tem um móvel até que eles fizeram, um móvel com isso, onde você coloca as pedras, e aí pode ser diferentes tipos de pedra, mas além de colocar as pedras, tem instrumentos. Então, por exemplo, tem uma lousa para a criança perceber que tem pedras que têm propriedades de riscar e outras não. Tem um ralador perto para sentir que tem pedras que você consegue ralar, outras não. Tem lupa para você poder olhar com maior precisão se tem cristais ou não tem cristais. Então, o que importa é, você deixa um espaço em que as crianças consigam estudar as propriedades dos minerais. É isso que precisa acontecer. Acercar la ciencia a las crianzas es muy fácil, muy estimulante y engancha absolutamente a las personas adultas también. Nosotros disfrutamos muchísimo con ello. Aproximar a ciência das crianças é muito fácil. E geralmente também isso motiva os adultos. Os adultos também ficam muito motivados no trabalho desse. Tem uma coisa, gente, que eu aprendi das 2 vezes que eu estive no laboratório da professora lá na Catalunha. E essa semana, principalmente essa semana toda que eu estou acompanhando ela, há uma clareza muito grande da parte da professora e das pessoas que estudam com ela, das propriedades do que vão ser estudado. Presta atenção na distinção aqui. Eu dizer assim, ó, vamos deixar as crianças brincarem com água. Isso é uma coisa. E a gente normalmente já deve ter feito N coisas. Desde mangueira, faz aqueles cubos, leva para lavar a boneca, os top 10, tá? Estou pensando. Isso é uma coisa. O que a professora está dizendo é assim, ó, como nós aproximamos as crianças das propriedades da água. Então, eu adulto preciso entender das propriedades da água, para quando eu oferecer as situações todas que ela está dizendo, eu estou pensando nas propriedades da água. É desta forma que eu vou aproximando as crianças dos conceitos científicos. Então, assim, eu tenho que ter uma clareza das propriedades dos minerais. Eu não preciso saber o nome de todas as rochas, de todas as pedras, eu não preciso fazer geologia, mas eu tenho que entender quais são as propriedades dos minerais, para quando eu trouxer as pedras para as crianças, eu vou trabalhar essas propriedades. Algumas pedras têm essas, outras têm essas, umas são mais pesadas, outras são mais leves, mas eu sei quais são as propriedades para eu poder trabalhar. Então, vou dar um exemplo, tá? A professora tem uma foto muito bonita de uma das apresentações dela, de como fazer isso com um bebê de 6 meses. 6 meses. São bolas transparentes, todas do mesmo tamanho, com líquidos amarelos dentro. Então são 4 bolas com 4 líquidos amarelos. Mas um é água amarela, o outro é gelatina, o outro é azeite e o outro é shampoo. O que a professora quer trabalhar? Quem propôs o que quer fazer? Quer que a criança entenda que a pensar na viscosidade, essa bola vai mais longe ou mais perto. Então, a densidade do líquido, a densidade do que está ali dentro, interfere na locomoção da distância que vai na bola. É claro que o bebê vai pegar, vai pôr na boca, vai jogar, vai segurar. Não é que vai ter a aula de... Gente, não é que você vai chegar lá com o bebê 6 vezes. Presta atenção, as 4 bolas juntas. Lance. A que foi mais longe, a densidade do líquido é menor.
A que está mais, não é isso, a gente não vai fazer isso. Mas a criança vai ter a possibilidade de tanto manipular, de perceber que apesar de serem 4 bolas amarelas, de terem o mesmo tamanho, elas se comportam de forma distinta. Isso é fundamento, é fundação para depois entender o que é densidade. Mas quando você vai aproximando as crianças disso, você tem que ter claro qual é a intencionalidade. Se eu que não entendo direito, só vejo de fora, penso assim, ó, tá bom, eu pego 4 bolas transparentes e encho elas do que eu quiser dentro, só respeito a cor, ou melhor ainda, essa pessoa que pensou, nem pensou que dá para ensinar um monte de cor, colocou tudo de uma cor só, eu já vou pôr tudo colorido, entendeu? Porque daí eu já ensino cor para a criança, já falo, pega a bolinha amarela, pega a bolinha verde, pega a bolinha azul, e eu não vou entendendo o que está em jogo na proposição que eu estou fazendo, né? Uma outra coisa que a professora toca, que eu acho muito importante a partir do que a Ana Lúcia trouxe, quando eu quero aproximar as crianças do conceito científico, eu afasto a possibilidade de jogo, não é que eu não proíbo, mas eu evito, eu afasto o jogo simbólico. Eu não quero colocar, por exemplo, bichinho de pelúcia, eu não quero colocar boneco, eu não quero colocar coisas que motivem o jogo simbólico naquela hora, porque ela já vai ter várias, espero eu, que ela já vai ter várias situações de brincar simbolicamente. O que eu quero é que ela preste atenção na característica do material, na propriedade do material, do tamanho do material, do peso do material. Se eu ainda colocar um fator maior ainda para uma brincadeira poder virar um piquenique, eu tiro a atenção daquilo que eu gostaria que a criança naquele momento tivesse. Então, estas nuances ou esta profundidade é que muitas vezes eu ignorava o trabalho desse jeito, e por isso que eu fiquei tão encantado com o trabalho da professora. Eu ignoro pessoas que tenham feito isso de forma tão sistematizada, pensado de maneira tão sistematizada. A professora já está há alguns anos aí estudando isso e fazendo isso de forma sistematizada. Então, é como nós vamos nos aproximando, como nós vamos entendendo que essas coisas do cotidiano está repleto de fenômenos científicos. E aí, como que eu ajudo a criança a olhar esses fenômenos? Então, eu não vou ficar criando artificialismo, né? Eu não vou fingir uma situação, né, do que eu quero. Ao contrário, assim, o que está nos cercando? Tem uma outra situação bem bonita numa dos slides da professora, que ela fala assim: o cotidiano está no caminho da formiga, no crescimento do cabelo, no crescimento da unha. Isso está acontecendo todo dia com nós todos, né? Por que a unha cresce? Por que o cabelo cresce? Por que ele cresce, né? O que acontece aí do nosso corpo que vai fazendo essas coisas acontecerem? E isso é quase que inerente das crianças terem curiosidade de quererem saber como se faz. E nós adultos também ficamos um pouco encantados quando a gente vai entendendo o porquê isso se faz, né? Então, não é muito claro, quando se tem crianças maiores, tem a fala, tem um outro jeito de você fazer isso. Mas não é porque a criança não fala que ela não pense ou que ela não seja capaz de viver situações que ajudem ela a daqui a pouco entender melhor esses fenômenos. Então, eu entendo que primeiro somos nós adultos que nos acercamos e entendemos direito o que é, a tal da intencionalidade que nós todos falamos. E uma vez eu entender a intencionalidade, eu vou pensando em propostas. Uma outra coisa que é super legal no trabalho da professora, ela vai falando assim, aí nós fomos estudando, nós fomos vendo, nós fomos aprimorando. Daí depois também faz uma coisa e, tá pronto. Aí tem a criança, o elemento surpresa, tem a criança fazendo coisa com aquilo, que vai motivando no mexer e como a gente vai transformando. Fazer uma interpretação minha, com o professor Cristiano, a professora Montserrat falando, me remeteu a definição, talvez, de materialidade que a professora Estela Barbieri faz, que ela diz da propriedade da matéria, e que conhecer a propriedade da matéria nos ajuda a proporcionar, a montar os contextos, a colocar em prática a nossa intencionalidade. Então, se for uma interpretação equivocada, você me diz. Outras perguntas chegaram, e aí eu vou direcionar para quem é de São Paulo, porque uma fala que a hora livre
talvez hora livre, entre parênteses, talvez não seja suficiente para dar conta da documentação. Como realizar isso sem que tenha um impacto grande na vida das professoras? E a outra é perguntando como qualificar os registros no SGP. Se pode permanecer com o diário de bordo físico e fazer um resumo no SGP. Vou dizer mais ou menos como eu falo com as minhas professores, tá? Um bom relato de um diário de bordo, porque um bom relato de um diário de bordo vai de 10 a 15 minutos. Você consegue relatar, depois de você ter pegado prática, você faz 10, 15 minutos, um relato. Quando estamos falando de ceia, a conta que eu faço tem 140 minutos de hora livre. Você pega quanto dá 5 relatos, por isso ainda sobra 20 minutos para fazer o que você quiser. É a forma como eu coloco. Claro que de início você vai demorar um pouco mais de tempo, mas gente, uma outra coisa que tem que ser desconstruída. Um relato de diário de bordo, um bom relato de diário de bordo, não é um tratado de Tordesilha. Sabe, não é assim, ó, eu cheguei às 7 da manhã, e aí, para variar, não tinha ninguém naquele portão. Toquei a campainha, e aí me abriram 7h05. Aí eu cheguei, e o coordenador já olhou feio que tinha começado a falar. Mas é que essa escola é desorganizada, não tem ninguém para abrir o portão. E aí começa. Não é para fazer um tratado de Tordesilhas, né? Não é também para fazer um bilhete, ó, isso aqui é verdade, não é isso, mas também não é um tratado de Tordesilhas. Quando é um caderno escrito, normalmente uma página e meia deu. Muito mais do que isso, a não ser que isso é uma coisa muito extraordinária, e muito menos do que isso, fica muito curto, que você também não sabe do que está sendo falado. Essa é a primeira coisa. A segunda é a questão do sentido. Eu acho que tudo vai cair no sentido. Quando me faz sentido, porque o que eu já escutei? Isso eu acho muito engraçado. Isso é um top 100. Ah, mas se eu ficar escrevendo esse diário, eu não vou ter tempo de planejar. Se a pessoa entendeu de verdade o que é o diário, o planejamento sai do diário. Tanto é que uma das coisas que os professores mais se assustam é quando eu falo assim, ó, você não precisa mais me entregar o planejamento. Não? Por quê? Porque eu percebo que ela já está fazendo isso no diário dela. Ela fica assim, ó, eu levei eles para fora, eles gostaram disso. Amanhã, então quer dizer, ela já está planejando, quando ela escreve, ela está planejando o que ela vai fazer. O meu medo de dizer para você falar assim, ó, ponha lá esse bilhete é verdade no SGP e faz um físico. Qual que é o problema? É a pessoa se sentir que ela está fazendo dupla, isso para mim é trabalho dobrado. Se eu vou lá no SGP fazer um resumo do que eu escrevi, eu, se fizesse isso, me sentiria estar fazendo 2 vezes a mesma coisa. Tudo bem que é só um resumo ou não. Uma coisa que eu fazia e faço com o diário físico. Eu digo que no diário físico nós não vamos escrever naquele campo de conteúdo, porque isso já está no diário de bordo. Isso era uma coisa que eu fazia, que eu economizava essa escrita menor. Eu, Cristiano, adoro o diário físico. É uma questão da gente se acostumar também. Né? É uma questão de acostumar. É mais uma questão de hábito do que de impossibilidade de fazer. Né? É uma transformação, é uma mudança. E se o seu grupo acordar e estiver legal de fazer os 2 trabalhos, bem. Mas nesta hora eu tenho que admitir que elas estariam corretas de falar que é um serviço dobrado, mesmo que seja um resumo, a não ser que a escrita do SGP seja esta unidade, por estar em fundamental, ainda tem o físico e aqui só consta. Mas eu acho que seria mais interessante tentar fazer como eu, brigar menos com a tecnologia e tentar dissolver essa parte tecnológica do que ficar brigando com ela. Mas eu estou dizendo muito claramente para vocês, eu também prefiro o escrito. O escrito eu carrego para qualquer lugar, eu consigo trazer, faço em qualquer momento, e o digital já não é assim. Como auxiliar professores que mostram dificuldade na escrita na hora de realizar os registros? E como fazer com que professores tenham um pensamento científico? E a terceira é o que
que o coordenador precisa dizer para os professores que eles não podem esquecer de registrar? Eu nunca corrigi ortografia, concordância. Eu acho que o papel do diário de bordo não é ser um caderno de caligrafia ou agora com o digital fica até mais fácil, vai aparecendo lá já a possibilidade de erro, já vem com menos, né? Escrever, principalmente para nós, que passamos por essa escola que a Ana falou, de 70, 80, sempre teve uma carga muito pesada, e acho que todo mundo aqui deve ter vivido isso, 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas, e a gente não passava muito daquelas linhas, porque a gente sabia que se passasse muito, a chance de errar era maior. E a gente eu admito, às vezes até aumentava o tamanho da letra, para ficar maior, para ocupar o maior número possível de língua, deu, né? Pari, nasceu e está aqui. Então, a escrita tem que estar muito ligada a sentido. Né? Eu demorei para ter essa possibilidade, esse contato com o sentido. Né? Quem aqui já viveu, todo mundo aqui deve ter passado pelo trabalho acadêmico de escrever um TCC, ou tem que escrever lá o artigo final. É muito difícil você encontrar uma sala, uma turma dizendo, é uma alegria, aula de TCC, a gente adora escrever TCC. Normalmente é um parto, quem será que faz? Dá para pagar, pelo amor de Deus, faz um grupo, chama alguém que você sabe que gosta de escrever para tirar isso da sua frente, que você não quer. E aí quando você vai para o mestrado, doutorado, né? Aí é uma dúvida se você foi para o CAPES ou na verdade para estudar, porque é gente que vai para um outro nível, que gosta de fazer, mas mesmo para gente que gosta, tem horas que a gente se pergunta, por que eu me enfiei nisso? Né? Minha amiga está lá falando, estou indo para o bar, estou indo para o boteco, estou indo viajar, não vou ver se vai viajar, não, eu tenho que terminar de escrever, né? Aí a outra pessoa pensa, uma louca mesmo, né? Em vez de descansar, está lá escrevendo, mesmo para quem gosta, é uma relação que de início, tem momentos que você pensa, o que eu estou fazendo com isso? E depois vem uma satisfação de ver o trabalho escrito, o que você aprendeu, você fala, valeu a pena. Mas, até quem gosta passa por isso. Imagina, gente, vamos se colocar assim, ó. Imagina alguém que nem imaginou que teria que escrever. Ok? Aí chega um belo dia e diz assim, miga, a partir de agora tu vai escrever. Mas eu não queria escrever. Então, e é maravilhoso escrever. Mentirosa, eu não queria, tá falando que é maravilhoso escrever. E, há uns anos estudando sobre diário de bordo, eu vou contar um segredo para vocês. Sabe o que é o mais dolorido no diário de bordo? Porque é tão difícil escrever o diário de bordo? Porque nós vamos nos conscientizando daquilo que a gente não sabe. O que dói no diário de bordo é entrar em contato com as nossas lacunas, com os nossos não saberes, com as nossas dificuldades. É isso que dói tanto escrever no diário de bordo. Então chega uma hora que eu começo a escrever no diário e falo assim, não adianta dar um somebody love naquele cara que ele vai me perguntar alguma coisa, e aí começa a vir assim, eu comecei, mas isso eu não sabia muito bem, eu fui, estou imaginando você me perguntar, eu também não sei dizer porquê, e aí conforme vai lidando, e aí tem duas possibilidades, e aí eu acho que é muito sério o papel de quem põe no diário de bordo na mão de alguém. Eu preciso ser o parceiro mais experiente. Eu posso não saber tudo, tem um monte de coisa que eu não sei, tá? Quando eu escuto a professora Monserrat, eu sei que eu não sei mesmo um monte de coisa, tá? Mas tem coisas que eu posso ajudar a vir a saber. Então, na hora que eu coloco e vejo que uma pessoa está nesse papel de estar entrando em contato com as lacunas dela, eu tenho que ajudá-la a preencher essas lacunas. E aí isso começa a fazer sentido. Porque é aí o grande sofrimento do diário. É dizer assim, eu trouxe as crianças para brincar com água, mas eu não tinha nem pensado na propriedade da água. Eu trouxe porque estava calor. É isso. Mas agora vem o cara e me pergunta que propriedade da água que você ensinou. Oi? É de comer ou é de beber? Olha, eu também não sei muito bem, mas tem uma mulher que vive lá na Espanha, que escreveu um texto. Dá uma lida nesse texto e depois a gente conversa. Então não é um lugar só para eu ficar me deparando diariamente com o que eu não sei.
Tem que ser um lugar que eu comece a entender, que é um lugar que eu também começo a entender de outras coisas e saber outras coisas. Esse é o tipo de relação. E o que não pode faltar, para mim, uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum no diário de bordo é mostrar a intencionalidade. É deixar claro qual foi a intenção. E aí eu volto de novo no que é o grande incômodo. Muitas vezes a gente vai se deparar com o fato de não saber qual era a intencionalidade, ou sequer ter pensado na intencionalidade. Então isso provoca, e na hora que isso provoca, a gente precisa se desconstruir um pouco. A gente sabe que é fato que nós temos dificuldade para escrever. Isso é uma dificuldade que está cada vez maior ainda. Aí eu percebo lá no curso de pedagogia, quando a gente tem estudantes que estão há muitos anos, terminaram o ensino médio, esse é o perfil. Terminaram o ensino médio há muitos anos atrás, foram ter filhos, pararam tudo, agora estão voltando. Faz muito tempo que não escreve, né? Então só resumindo. Aí eu vou falar como olhar de gestão, coordenadora, diretora. Se eu penso que eu quero uma escola desenvolvente, onde a criança aprenda, mas a minha equipe também, inclusive eu, né, eu mesma, às vezes a resposta não está no lugar que a gente está procurando. Então, muitos professores têm dificuldade de escrita por dois motivos. Um, pelo próprio motivo de se expressar por esta linguagem, não tem nem vocabulário suficiente, né? É fato. E outro, não tem conteúdo, porque quando eu escrevo, eu estou comunicando algo. Então, quando isso o Cristiano falou, quando eu me deparo com, eu tenho que escrever sobre uma situação que eu não tenho a menor ideia, né, do que está por trás daquilo, às vezes eu não tenho o conteúdo da escrita. Não sei me expressar pela escrita, me expresso muito mal pela escrita e não tenho conteúdo para escrever. Então, eu penso como gestora, isso para mim é o nosso papel. Como é que eu faço essa professora crescer, se desenvolver? Então, eu também preciso ajudá-la a superar esses desafios. Por exemplo, se eu quero escrever bem, eu preciso ler. De novo, volta aí. Quanto mais eu leio, então se eu tenho uma comunidade de aprendizagem, ofereço livros literários, crônicas, né, o texto científico, o artigo. Então, a escrita está relacionada com a quantidade de leitura que eu tenho. Então, e a qualidade da leitura e a variedade do que eu leio também, né? Isso vai me dar recurso para escrever. Então, às vezes, eu estou querendo que a professora melhore a escrita dela no diário, eu estou querendo tirar dela algo que não é só no diário que eu vou resolver isso. Eu também tenho que oferecer outros caminhos. Por exemplo, compartilhando leituras literárias interessantes. Ai, adorei esse livro. O que você acha? Você não quer ler? Né? Também fazer esse outro caminho de ir subsidiando pelas partes, né? Usar o momento de formação, às vezes, até para ler. Exatamente, né? Para compreensão de texto. Às vezes, a gente tem dificuldade de compreensão de texto. Então, usar momentos de formação, fazer círculo de leitura, né? Rodas de conversa a partir de um texto, as tertúlias literárias. E também o conhecimento pedagógico, porque às vezes tem até, sabe, se expressar bem pela escrita, mas não tem o conteúdo pedagógico para colocar. Aí, nesse caso de não ter o conteúdo pedagógico, aí eu vejo dois caminhos, pelo menos. Então, esse de... isso a gente fazia muito, né, Cristiano? Então, a gente sentia uma barreira ali no conhecimento do que a professora não consegue ver de potência na construtividade, por exemplo. Então, oferece um artigo, um livro que fala sobre isso, um exemplo que aconteceu numa outra escola, né? Então, você vai ajudar no conteúdo. E no próprio diário de bordo, também, porque você vai, com a pergunta que você faz na devolutiva, você vai destravando a escrita. Às vezes, a gente faz perguntas no diário que é justamente para destravar essa escrita que está truncada, que está... Então, a depender do que eu tenho na minha mão, meu objetivo às vezes é até mais amplo, né?
até de ajudar no desenvolvimento desse profissional. ¿Cómo aprender pensamiento científico? Como aprender pensamento científico é fácil. No miréis el estereotipo de científico en el laboratorio, que hace cosas muy extrañas, que nadie sabe hacer. Não fiquem com a imagem do cientista, aquele homem branco, velho, que fica fazendo coisas mirabolantes que quase ninguém na humanidade é capaz de fazer. Mirad a las crianzas, curiosidad, hacerse preguntas y probar para ir comprobando cómo funciona. Olhem para as crianças, vejam como elas fazem. Elas olham, exploram e testam até chegarem a uma conclusão. Es el pensamiento científico. Acho que aquela passagem da menina Clara vale a pena. Blanca. Tem uma criança, a professora tem uma foto de uma criança, um vídeo, na verdade, um vídeo de 30 segundos, de uma menina que vai para uma casa, está entrando luz pela janela, e a menina passa do lado e faz assim, ó. Aí a menina volta de novo, pega, aí a menina volta de novo. Quase 30 segundos, ela foi 4 vezes tentando pegar o raio solar e tentar colocar na boca. Para algumas pessoas pode parecer uma tonteria, uma tonta, o que está fazendo, né? E a professora fala assim, não, isso na verdade aproxima muito do que o cientista faz, do que Branca está fazendo, né? O cientista, para refutar uma hipótese, ele testa. Branca, por ter 1 ano e pouco, está numa fase cultural. Então, Branca está acostumada a tudo que existe poder pegar e colocar na boca. Branca viu o raio solar e falou assim, não, se tudo que eu pego eu ponho na boca, isso aqui também vai para a boca. Tentou 1, tentou 2, parece que não. Tentou 3, parece que isso não vai para a boca. Então, agora a Branca tem a seguinte hipótese de vida. Quase tudo que se tem no mundo dá para pôr na boca. Tem algumas coisas que não dá com esse raio solar, né? Então, só que olhar isto e entender isto como uma forma de estar no mundo, uma hipótese que está sendo testada e que Branca está refutando ou comprovando as suas hipóteses, tem muito a ver da forma como o adulto consegue olhar para essa agência, para esse movimento de que Branca está fazendo, né? Se a gente não presta muita atenção nesta hora, vamos imaginar isso acontecendo dentro de uma sala, pode até ser que alguém bata uma foto e ache bonito, e aí escreva aquelas coisas que para mim eu não sei se é pior que ter feito, né? Branca é a luz é a branca, branca luz, luz branca, né? Parece lindo, virou uma poesia né? Que é diferente de dizer Branca teve uma hipótese de que o raio solar poderia ser feito. Então, senão a gente também vai transformando tudo que parece só tem que ficar bonito, né? Fica lá, o que comunica, né? Ou o que teve. Então, as crianças, né? E em certa medida, alguns de nós ainda se sobreviveu, mas na maioria das vezes as crianças, e quanto menor são, mais abertas elas estão a explorar, a querer entender o que tem em volta, como que funcionam as coisas. Então, não é muito a forma como... Isso a gente não tem muito trabalho para fazer as crianças terem estar lá com a curiosidade. A professora também traz alguns neurocientistas que vão falando sobre isso. Isso já está dado lá na criança. Então, é muito mais como nós adultos nos acercamos disto para ajudar que isso aconteça, para que isso floresça, para que isso sistematize de uma forma melhor. Quando a professora Monserrat estava falando sobre tudo isso que tem na propriedade da pedra, da água, eu já fiquei pensando em mim e talvez em alguns professores que trabalham comigo, né? Assim, já fiquei, ai meu Deus, eu sempre fui péssima em ciência, sempre fugi das ciências, da biologia, da física, da química, e eu falei, agora, como é que eu faço para saber tudo isso, né? Então, a própria professora, né, numa palestra que ela deu a semana passada, ela já foi dando um caminho que eu achei legal da gente pensar. Quando a gente pensa nisso,
quando a gente vem para uma palestra, a gente sai ao mesmo tempo, né, revigorado com ideias e também apavorado um pouco, né? Meu Deus, agora eu tenho que entender das propriedades das pedras, né? Então, eu sempre gosto dessa ideia da comunidade de aprendizagem. Pensar que a gente, como na documentação pedagógica é compartilhar, a gente pode construir dentro da escola grupos produtivos de estudo. Então a gente tem professores que já têm um pensamento voltado para algumas áreas, por exemplo, das artes, outros professores que já têm ali um pezinho na matemática, né? E esses professores podem ir mais a fundo, formar grupos, comissões, né? Ir mais a fundo nessas investigações do que pode ser, o que a gente pode trabalhar nesses contextos disso, daquilo, daquele outro, e aí fazer essas trocas, porque às vezes a gente se desespera um pouco, né? Meu Deus, e agora? Eu tenho que saber, a gente é polivalente, então, sim, a gente é polivalente, mas a gente pode se dividir, não que aquele professor vai aprender tudo sobre como desenvolver a linguagem matemática com as crianças e eu não vou saber disso, não é isso. Mas, a partir de um interesse que já, assim como é com as crianças, né? O interesse que já é daquele professor, ele vai pesquisar mais a fundo e aí ele vai compartilhar comigo, vai compartilhar com os outros colegas e aí a gente vai fazer rodar, né, várias possibilidades dentro da escola. Mas se a gente conseguir junto, cooperativamente, colaborativamente, um professor apoiando o outro, eu acho que o trabalho fica mais tranquilo. Eu quero encerrar manifestando uma coisa que eu acho que é muito importante. E a Eliana me ensinou uma coisa na época que a gente trabalhou um pouco mais junto. A frase não é dela, mas foi ela que me conscientizou do poder dessa frase, né? A excelência é inimiga do bom. Para todos que querem tentar a documentação pedagógica, a gente pode olhar para a Régio, a gente pode olhar para a Espanha, a gente pode olhar para os Estados Unidos, a gente pode olhar para onde a gente quiser, pode olhar para algumas escolas brasileiras, mas a gente tem que entender que primeiro a gente vai começar fazendo o bom. Porque se a gente tentar começar pela excelência, a gente não vai conseguir, vai se frustrar, ou das duas uma, ou a gente faz uma fake news, porque a gente quer que fique bonito, saia fogos de artifício, ou tudo mais, ou a gente abandona no meio do caminho. E a segunda coisa, eu tenho em conta que uma das pessoas mais sabidas de educação infantil que eu conheço é a professora Eliana. Mas a professora Eliana sabia que a professora Montserrat vinha aqui e quis ouvir a professora Montserrat. Uma outra coisa que também eu fui aprendendo no meio do caminho é que sempre tem alguém que sabe tanto quanto ou mais que a gente. E isso não é um problema. Muito pelo contrário. Se a gente se coloca, como a Ana disse, dentro de uma comunidade de verdade de aprendizagem, o tanto que eu sei pode servir para a Tati, que a Tati sabe pode servir para mim, que serve para a Ana, que serve para a Mônica, que serve para a professora Montserrat, e vamos nós todos criando aí uma espiral que nós vamos avançando. A professora Eliana está nesse momento de vida, literalmente rodando o Brasil de norte a sul, leste a oeste, vendo muito o que está acontecendo. Em breve ela vai partilhar um pouco disso com a gente, de tudo que está acontecendo no Brasil afora. E tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa que a gente já podia ter superado se nós não estivéssemos em busca da excelência, sem entender como se faz o bom direito. Isso é uma coisa, principalmente para esse encontro que fala sobre documentação pedagógica, é um alerta que eu queria deixar muito claro. Nós precisamos entender direito como se faz o bom. Entre, e aqui todo mundo vai entender melhor que ninguém, um arroz e feijão e uma salada bem feita, a um banquete tenebroso, é melhor um arroz com feijão e salada bem feita. Aí tem gente querendo apresentar um banquete tenebroso como se fosse a melhor coisa do mundo e não é. Né? Então, não atira para toda a documentação, não atira para tentar fazer tudo de uma vez, entenda direito uma coisa, deixa vir a necessidade de uma outra documentação. Porque às vezes também as pessoas da ignorância querem abraçar tudo, sair fazendo tudo. Ai, você faz bem história, você faz não sei o que, você faz não sei o que. Você faz isso que eu nem sei direito o que é, mas você faz também, entendeu? Sai todo mundo saindo, fazendo um monte de coisa. Aí a senhora Pedro falava uma coisa que é verdade, é da época
para quem tem mais de 40 como eu, aí a gente parece os Smurfs. Vai todo mundo para lá e nem sabe por que está indo, mas se todo mundo correu para lá, a gente corre para lá e não entende porque a gente está no meio disso. Então assim, respira, entenda como grupo para onde a gente quer ir, para onde nós vamos, segura na mão e vamos junto, né? E Francisco Ibernon, que é a pessoa que eu mais conheço que fala sobre comunidade de aprendizagem, diz muito claramente isso. Uma escola só vai ser eficaz em ensinar se os adultos que estão nela também são eficazes em aprender. Nós precisamos estar em aprendizagem para ser capaz de ajudar outras pessoas a estarem em aprendizagem. Tati falou que não quer falar nada não, que ela só está pensando. Não, só estou refletindo, né? O que a professora Ana Lúcia falou cadê o desespero, né? Agora bate o desespero, né? De tudo que você ouve, de tudo que você fez, de tudo que você quer fazer, né? E eu acho que é sempre bom, né? A gente poder ouvir outras pessoas falando, e eu acho que toda vez que eu escuto, eu penso muito no meu fazer, né? E dessa forma que a gente consegue ir melhorando aos poucos. Solamente animaros a compartir, reflexionar y compartir sobre la propia práctica para continuar avanzando en la educación. Então eu quero somente incentivar vocês a continuarem a falarem, a compartilharem sobre o que vocês fazem sobre educação. Y a mirar las crianzas y recuperar de ellas la mirada positiva, la curiosidad, las ganas de hacerse preguntas y las ganas de intervenir en la realidad. Olhar para as crianças e ver elas como crianças capazes, incentivar a sua exploração e ver que elas têm vontade de aprender, que isso é importante. Obrigado.